eu dizia que eu queria que eu fosse o assunto do jantar do avaliador. De tipo, ele chegou em casa, sentou com a família e fala: "Nossa, hoje eu vi um projeto que eu aprendi XYZ", e eu falava: "Eu quero ser esse projeto, então eu quero que ele aprenda alguma coisa e leve isso de aprendizado para casa". Então foi sempre com isso que eu me preocupei no final das contas, de mesmo que não seja o mais incrível tecnicamente, ele vai ser, assim, o mais completo e focado nas principais habilidades que eu tenho. Se eu sou designer de experiência do usuário, eu vou me utilizar desses meus pontos fortes para entregar o melhor que eu consigo. Fala galera, aqui é a Jéssica e nesse episódio do Decolada a gente vai receber a Karina, a criadora do perfil Nina Talks. A Nina conta com mais de 100 mil seguidores no seu Instagram e mais de 30 mil no seu LinkedIn. Você quer saber qual foi o caminho dela até lá? Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Bora pro episódio! Nina, seja super bem-vinda ao Decolada. A gente estava super ansiosa pela tua participação para a gente poder ouvir as histórias de Nina Talks. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer imenso estar aqui nesse podcast. A gente demorou para conseguir casar a agenda, mas vai ser incrível, não tenho dúvidas. Sim, que legal. E até inclusive agora em fevereiro o perfil ele fez 4 anos, né? Eu vou começar na verdade te dando parabéns. Ai, obrigada. E assim, quando a gente vê um perfil com tanto tempo assim na internet, é quase um perfil da velha guarda, né? Porque 4 anos na internet faz bastante tempo. Sim, Como eu que é a tua falo, eu tô sensação lá com o desde que perfil? tudo era mato, né? É bem isso. Aham. Eu sempre uso a expressão de abrindo trilha com facão, assim, na internet. Aham, exatamente. Que legal. E qual que é a tua sensação, assim, com o perfil, com esse tempo, assim, de mercado e com todo o destaque que ele tem hoje? Eu acho que foi muito legal acompanhar principalmente a minha evolução, assim, nesse tempo, né? Tipo, 4 anos, gente, eu mudei tanto. Eu estava atuando lá na primeira empresa que eu entrei, super envergonhada, tentando entender o meu lugar no mundo, tentando encontrar ali, né, uma intimidade maior com a câmera, com o público. E eu não imaginei que Uhum. iria crescer tanto, né? Tipo, a ideia inicial era justamente de ocupar ali um espaço que era de pessoas no início da carreira e mulheres falando sobre tecnologia, que era muito difícil de encontrar. Falar de migração de carreira para tech, né, que é Uhum. algo que hoje em dia a gente escuta muito, tipo, fulaninho migrou da área tal para programação, para design. Mas 4 anos atrás, assim, tipo, as pessoas não falavam muito disso, e quando eu fiz a minha migração, eu me sentia um peixinho fora d'água. Eu achava que eu era a única pessoa e que eu tinha, nossa, super entrado na estatística das pessoas que erraram na trajetória. Tipo assim, eu peguei muito Uhum. pesado comigo mesmo na época. Eu, nossa, já logo no início, já errei dessa forma. E hoje em dia eu vejo quanto realmente isso foi importante para mim, tipo, ter começado uma faculdade de computação, depois ter me encontrado o UX, e isso foi me moldando. Então também ter o pessoal que me acompanha ao longo de todo esse tempo, acompanhar tudo que eu fui conquistando, as habilidades que eu fui desenvolvendo. Então acaba sendo ali, tipo, uma troca realmente. Eu considero uma Uhum. comunidade e é super gostoso ver o quanto venho crescendo e as pessoas vêm crescendo junto comigo, sabe? Sim, e é legal porque as pessoas se inspiram também, né? Porque essa migração de carreira, ela é muito comum também. Então, as pessoas verem que tu migrou de carreira, tu construiu o perfil também é muito legal, né? Super. E o que que aconteceu? Qual que foi essa virada de chave na tua vida para tu decidir virar uma pessoa pública? Então, era porque eu estava realmente procurando muito conteúdo para estudar, estava nessa época ali de início, e aí eu tinha que procurar muito conteúdo na gringa, assim, de Uhum. artigos, de vídeos e tudo mais. Então eu comentava com amigos meus de, cara, não tem alguém aqui no Brasil, uma mulher assim produzindo conteúdo. Eu não vejo isso de pessoas falando como que é o dia a dia delas como iniciante, né? Eu via gestores, coordenadores falando sobre o UX design nas empresas, e é muito legal ouvir sobre isso, mas eu queria alguém mais próximo de mim. E aí falaram pra mim, tipo, por que que você não começa? E eu falei, não, nada a ver, tipo, eu não tô preparada pra isso, não, não é pra mim, tipo, eu quero que tenha alguém, mas não que seja eu. Aham. Disso, eu me senti muito insegura, tipo, vai que eu falo alguma besteira, e realmente esse medo, assim, de colocar a cara na internet, que as coisas tomam proporções que muitas vezes a gente não tem ideia, e eu fiquei com essa ideia maturando na minha cabeça, assim, durante meses e meses, até que eu falei, quer saber? Vou começar, vou me posicionar como uma pessoa em construção, eu não tenho todas as respostas do mundo, eu não vou falar de assuntos que eu não domino, eu vou falar das coisas que eu estou estudando, que eu estou aprendendo, que eu estou fazendo, e não tem nada de errado nisso. Então eu falei, Uhum. vou começar. E aí, na verdade, eu tava com uma viagem marcada para Disney.
E eu falei, cara, não tem lugar melhor pra falar sobre experiência do que a Disney. Então eu me coloquei Sim, esse perfeito. deadline, que eu falei, eu tenho que começar antes de eu viajar, que os primeiros conteúdos vai ser mostrando tudo do lugar mágico e focado em experiência que a Disney é. Então, acho que eu setar esse deadline, eu falei, não, eu tenho que começar antes. Aham. E era justamente isso que eu ia te perguntar, porque eu tinha visto mesmo que tu tinha começado na Disney, Aham. mas como que foi justamente esse começo, assim, o calendarizar post e programar conteúdo e fazer isso? Como é que foi esse começo? Então, foi assim, meio zona tentando entender como que eu faria isso, né? Comecei, acho que um brainstorm inicial de todas as ideias, tentar definir, tipo, quais seriam os meus pilares principais. E aí eu comecei a listar tudo Uhum, que eu acharia interessante de eu falar, assim, sem medo de dizer se aquela é uma boa ou uma má ideia. Em relação à Disney, como eu já tinha antes, eu já tinha um pouco de ideia de coisas que eu queria ir mostrar em cada parque, então acho que isso também me deu uma tranquilidade maior. E de gravar na frente das pessoas, eu falei, ninguém aqui fala português aqui, que Orlando, muita gente uhum, fala. Eu falei, essas pessoas vão estar falando inglês, então eu gravar ali e as pessoas não me entenderem, tá tranquila. Então eu sentia menos vergonha. Eu fui, tipo, vencendo esses medos lá, falava, ia pra um cantinho, gravava e tal. E aí eu fui pegando ritmo, entendendo, né, o que funcionava, o que não tanto, o que eu uhum. poderia otimizar, o que estava me dando muito trabalho. Mas acho que eu comecei me organizando mesmo no Trello, tipo aquelas listinhas de a fazer, fazendo, feito, aí depois eu fui criando Uhum. várias tags, hoje em dia eu me organizo no Notion como um todo, e aí realmente ter ali uma boa gestão, né, de tudo que a gente está querendo produzir facilita muito, ao mesmo tempo que tem aquele feeling, né, de algo que surge do nada e você fala, pô, veio a inspiração, quero falar agora, então muito do meu conteúdo hoje em dia vai muito no flow. Eu já tenho o sentimento do que a minha audiência tem interesse e tudo mais. Então, acho que ter um momento, tipo, hiper organizado me permitiu de agora eu não ser tão certinha com isso, porque já tá meio que no sangue, sabe? Toda Sim. coisa que eu olho, todo lugar que eu vou, eu já olho com olhar de experiências de, pô, tem alguma coisa aqui interessante que eu posso mostrar pra minha audiência? Já é automático. Uhum. Foi ganhando essa experiência com o perfil, né? Muito legal. Sim, super. Sim. E aproveitando, né, já que a gente tá falando com uma designer sobre senso estético. Tu é tipo assim, tu fica olhando as coisas aí tu fica, meu Deus, Comic Sans. Ou não, a fonte, as cores, ou não, como é que é? Pior que eu fico. Eu fico assim, eu olho para os lugares, eu fico assim, cara, será que eu consigo adivinhar que fonte é essa da logo? Eu fico tipo, será? E eu Aham. até, tipo, com o meu próprio perfil, assim, eu falo, tipo, ai, gente, eu tento ter um feed organizado. Pra mim, ele não é organizado, as outras pessoas que vêm falam, o seu é organizado sim. Eu falo, gente, não tá. Então a gente é, tipo, muito crítica com essas coisas. Eu tô o tempo inteiro, assim, eu até fiz um Reels um tempo atrás que bombou, e eu acho que aí, porque muita gente se identificou, era disso, tipo, ai, o espaçamento daquele negócio tá um pouco pra esquerda. Pô, aquela cor ali, Aham. o contraste não tá tão bom. Eu fiz um Reels assim, a galera amou. Eu falei, ainda bem que eu não sou a única doida. Não, mas até não sei se tu viu um vídeo que ele viralizou assim nas redes sociais, assim. Era uma menina que ela tava fazendo um review sobre uma garrafa que ela comprou. Aí ela, Nossa, tu viu sim! esse? Eu vi, eu falei, muita gente me mandou, eu falei, gente, eu sou 100% essa pessoa. Até contando assim pra quem tá ouvindo, é um vídeo de uma menina que ela pega uma garrafa, aquelas garrafas de litrão, né, com os negócios, aí começa que tá em Comic Sans. Aí depois os horários, começa, sei lá, 10 da manhã, aí 13 p.m. Aí tá desalinhado. Eu fui vendo aquilo, a menina foi coringando, eu fui coringando junto com ela. Eu falei, meu Deus, loucura. Nossa, Mas é legal ver que tu tem exatamente. esse olhar também de ficar analisando as coisas, né? Sim, e foi com a prática, assim, com os anos, porque como eu não me formei em design, tudo que eu estudei foi meio que por fora, foi muito Uhum, de forma autodidata e na vivência, assim. Então, é legal que a gente vê, muitas vezes a gente acha que a gente não é criativo o suficiente, que criatividade só tá ligada à galera mais artística. Na verdade, eu comecei em engenharia, eu comecei em engenharia da computação, me formei em ciência da computação e hoje em dia trabalho com design. Então eu achava que uhum, eu tinha uma cabeça de engenheiro e que a cabeça de engenheira era tipo muito fechadinha, caixinha, metódica. Então quando eu comecei a estagiar com design, meu coordenador falava tipo, cara, faz mais versões, experimenta mais. E eu ficava, mas eu não consigo, mas eu não sei. E ele fala tipo, calma, só experimenta, tipo, finge que você não fez nada antes e tenta e tal. E aí eu comecei a me soltar e eu falei, gente, eu não preciso ter medo de experimentar, de testar, de errar, faz parte do processo. Então foi algo sim. que, tipo, eu inclusive tive que quebrar.
essa ideia na minha cabeça. Sair da caixinha, né? Sair da Sair caixinha e da fazer algo que caixinha. você não fez antes. É. E Sim. aproveitando já para falar da tua identidade visual também. Eu vi que tu deu uma entrevista que falou que lá no começo tu sentiu um pouco desse medo, né? Da galera não levar a sério por tu ser novinha, ou pelo contexto de tu usar o rosa, o lilás, tipo, ser Aham. essa identidade visual mais delicada. E eu vi que também tu não queria construir um personagem para as redes sociais, né? Tu não queria meter um terninho, meter um preto, engrossar a voz só para passar uma seriedade. O que é muito legal, porque tu decidiu transparecer exatamente quem tu é. Mas como que foi para construir a marca Nina Talks? Como que foi para uma designer botar uma comunicação não verbal que representasse você mesma, né? Sim, nossa, é muito difícil, porque quando é algo pra gente, é 1000 vezes mais difícil quando a gente tá criando alguma coisa para as outras pessoas, né? Porque a gente fica, será que isso daqui tá traduzindo bem quem eu sou? E essa questão de que eu falei, cara, eu quero muito que a identidade visual tenha a minha cara, então eu quero que tenha o azul, o lilás, o rosa, mas eu falei, pô, eu vou tentar puxar para uns tons assim que remete um pouco mais tech, né, de ser um pouco mais forte, apesar de que acabo usando tipo tons mais claros, mas eu falei, acho que isso vai ajudar a não deixar tão girly, tão delicadinho. Uhum. Mas eu falei, gente, tem que ser eu. Então, até no início, acho que os primeiros stories eu tentei, tipo, vou tentar passar um pouco mais de seriedade e tal. Cara, não se sustentou muito, porque eu falei, gente, eu não sou assim. E eu não quero que as pessoas me encontrem pessoalmente e falem, tipo, cara, não é a mesma pessoa. Pra mim, um dos melhores feedbacks que eu recebo é quando as pessoas falam pra mim, tipo, cara, você é a mesma Nina dos stories. Parece que somos melhores Uhum. amigas, porque eu te vejo ali todo dia falando e você tá pessoalmente aqui na minha frente, igualzinha. Então, e quando eu tava no início do Nina Talks, assim, eu acabei esbarrando, digamos assim, com o livro de personal branding do Arthur Bender. Uhum. A gente tinha um grupo no trabalho que era de troca, de doação de coisa, e o pessoal botou lá, tipo, eu tô doando esse livro aqui. Aí eu falei, personal branding? Eu falei, cara, eu acho que eu já ouvi esse termo e eu acho que vai ser muito legal. Aí eu comecei a ler, eu falei, gente, faz muito sentido, eu tenho que trabalhar com muito mais intenção a minha marca e tal. Pô, isso daqui eu acho que eu tô fazendo bem, isso daqui nem tanto, não tô dando tanta atenção pra isso. E se eu experimentar isso? Por Uhum. que, quais coisas eu quero ser lembrada e tal? Então, a questão é que eu Uhum. já era muita pessoa que utilizava esses tons, tipo, em roupa, em quarto, em acessório e tudo. E aí muita gente fala, cara, você começou a usar essas cores por conta do Nina Talks? Eu falei, não, eu já era muito assim. Ok, que agora quando eu chego numa loja e vejo, eu falo, pô, tem marrom e tem rosa. Pô, vou no rosa, né? Rosa. Tipo, então, a maioria das coisas hoje em dia eu já compro com mais intenção, mas foi um Uhum. trabalho que eu fui construindo e é muito legal quando as pessoas me mandam, tipo, Nina, vi isso daqui, achei sua cara. E eu falo, putz, consegui transmitir o que eu tava querendo. Então E é foi, isso, né? foi meio sem querer, foi virando intencional, fui entendendo. Então foi mais ou menos esse o processo. Sim, e hoje acabou virando a tua marca registrada também, né? Porque assim, Sim. querendo ou não, o meio da tecnologia hoje ainda tem muitos homens, é majoritariamente dominada por homens. Aí tu pega, cria um perfil sobre design rosinha e, cara, é a tua cara exatamente. Aham, exatamente. Chama atenção, tipo, quebra um pouco paradigmas ali de tipo, mulher na tecnologia e nossa, tipo, mulher rosa. Eu até parei, pensei, eu falei, cara, será que é muito coisa botar, tipo, mulher e rosa e tal? Eu falei, gente, mas Uhum. eu sou essa pessoa, tipo, eu gosto de rosa, eu gosto de Star Wars, eu gosto de esporte, eu gosto de música, tipo, eu sou essa pessoa plural. Tem coisas que eu me encaixo no estereótipo, tem coisas que não. E vamos fazer esse mix e confundir a cabeça de todo mundo mesmo. É Sim, sobre não, isso, é pra isso que a gente tá tu aqui, usou uma sabe? palavra perfeita sobre ser uma pessoa plural. É exatamente isso, Aham. né? A gente não tem só uma vontade, só um conhecimento, só um interesse sobre saber coisas, né? Aham, eu acho que até por isso que surgiu o Nina Talks, tipo assim, o nome ia ser Nina UX, Tech Nina, eu tentei fazer, entrar em caixinhas, assim, de tipo, vou falar sobre UX, sobre Tech. Eu falei, gente, mas eu quero falar sobre muitas coisas, e se mais pra frente não ser exatamente isso, o que eu quero focar, então aí que surgiu o Nina Talks, porque eu posso falar, tipo, de diversas coisas. Eu quero estar gravando até, nem deu tempo de postar, eu fazendo meu lanchinho da tarde ali e tal, que eu tô, gente, vamos tentar ser mais fitness esse ano. E aí o pessoal Aham, gosta, engaja, eu falo, eu sou muito mais do que isso, né? Eu não sou só sim. UX, só tecnologia. Então, acho que trazer esse pingo de personalidade e também falar de outros temas que me encantam, acho que faz parte disso que conecta com as pessoas no final das contas. Exatamente. É ser tu mesma, né?
E Aham. conta pra gente como que foi que o perfil estourou? Porque hoje tu tem mais de 100 mil seguidores no Instagram, tu tem mais de 30 mil no LinkedIn. Como que foi isso? Ele foi por um boom ou foi mais orgânico, assim? Foi orgânico com booms. Tipo assim, por Uhum, conta de eu ter ganhado, tipo, 5 prêmios da Apple, quando eu ganhava, tipo, rolava um boom de seguidores chegando até mim. uhum, Então eu acho que foi, se eu não me engano, acho que foi, não lembro se foi 2019 ou 2020, que o Ricardo Amorim viu essa minha notícia no Yahoo de que eu tinha ganhado prêmio e ele postou em todas as redes sociais dele. Então eu saí no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, tudo do uhum. Ricardo Amorim. Então foi quando chegou assim, tipo, sei lá, 10 mil pessoas em uma semana. E eu fiquei, o que eu faço agora? Tipo, muita gente E de que essa todo galera lugar do toda aqui. Brasil. Eu fiquei tipo, como é que eu dou boas-vindas? Tipo, o que, que essas pessoas querem ver? Tipo, foi um caos, assim, na minha vida. Mas foi muito legal. E aí as pessoas também falam, nossa, menina, como que você conseguiu sair em diversas notícias, né? Gente, eu corri atrás. Eu fui o meu próprio PR, Public Relations. Eu falava, cara, prêmio da Apple. Como que eu vou me fazer notada? Eu entrei em diversos sites de notícia de coisa de tecnologia. Eu via os artigos, via quem falava da Apple, achava o e-mail do redator, mandava um e-mail contando a minha história e torcia pro cara me responder. Tipo, eu sou meu public relations. Eu falei isso, gente, se eu não Uhum. falar, ninguém vai fazer isso por mim. Minha história não vai estourar ali sozinha. Então eu fui atrás e, tipo, quando um topava, aí via que a notícia bombou, aí os outros portais de notícia respondiam e começava, então, tipo, virava uma cadeia ali. Então eu sempre fiz questão de falar, cara, eu me orgulho do que eu conquistei, do que eu tô fazendo, então o máximo de pessoas que eu consegui atingir dessa forma, pra mim, melhor. Mas sempre dá um friozinho no coração quando chega muita gente e fala, gente, o que, que eu faço agora, né? Sim. O pessoal que tá acostumado comigo, ninguém me conhece, socorro. Aham. Que legal. Eu não sabia dessa parte que tu mesmo tinha ido atrás da galera pra publicar os artigos. E hoje, quando a gente coloca Karina Troncos no Google, aparece um monte Aham. de notícias, né? Eu falo, fiz um bom trabalho. Aham. Que legal! E assim, agora dando uma pergunta clássica, né? O que que tu falaria pra essa galera que quer começar agora, criar um perfil e se tornar referência numa área? Porque assim, a gente sabe que no final das contas, o negócio é levantar e ir lá e fazer, né? Essa é a base. Mas o ponto é o como. Porque assim, eu vejo muita gente também fazendo vários conteúdos desenfreado, torcendo pra viralizar. Tu acha que esse é o caminho? Como que tu daria uma dica pra essa galera que tá começando agora? Sim, eu acho que viralização não é o melhor caminho, justamente porque chega muito, digamos assim, seguidor desqualificado. Não são exatamente as Uhum, pessoas que você quer que estejam ali. Então, até inclusive, foi rolando limpas naturalmente no meu perfil quando chega muita gente, pessoal. Ah, menina do prêmio. Ah, mas ela não fala 100% do prêmio, eu não quero ela. Então, tipo, ou uhum, enfim, esperava outra coisa. Então, quando chega muita gente, recebe muita mensagem, vê um bando de gente inconveniente também. Então, viralização, assim, você tem que ter uma cabeça muito boa assim no lugar, porque vai vir literalmente de tudo até você. Quando você vai crescendo orgânico, vai seguindo um ritmo mais agradável ali. Então acho que a viralização acaba sendo um boom muito grande. E acho que você começar com poucos seguidores, as pessoas ficam tipo, ai, mas eu vou começar com pouco. Gente, é bom. Você prefere começar com 100, quer dizer, com zero ou com 100 mil? Tipo, eu preferiria começar com zero para eu experimentar, para eu entender, para eu me sentir à vontade. Então, uhum. você começar com poucos é um espaço ali de experimentação, de entender o que, que você gosta, o que, que você se sente à vontade. Eu fui com o tempo moldando o meu conteúdo, entendendo, tipo, essa interseção, né, entre o que, que eu quero falar e o que, que as pessoas gostam. E falar, pô, sei lá, as pessoas gostam muito de ver de tutorial ali de Figma. Eu gosto de consumir muito esse conteúdo, mas não é algo que eu gosto muito de gravar e fazer. Então eu falo, esse daqui não é Uhum, muito meu estilo, vou deixar isso daqui para outros criadores que têm mais esse perfil. Então, de pensar, qual é o seu objetivo, né? Tipo, você quer viver disso, você só quer ganhar mais autoridade, você quer lançar algum curso ou alguma coisa, enfim, entender qual é o seu objetivo de você estar nas redes sociais, de tipo, não, eu só vou criar porque todo mundo está criando. Você não vai conseguir manter isso por muito tempo, porque dá muito trabalho. Então você tem que ter um objetivo ali no final das contas. De você entender com quem você está falando, senão você vai estar produzindo vários conteúdos desconexos que não vão conectar com as pessoas. Então, quero falar com pessoas no início da carreira. Não, eu quero falar com pessoas que estão um pouco mais avançadas, pessoas que nem conhecem a minha área e que eu quero trazer elas aqui para dentro. Ou de tudo um pouco, tipo, hoje em dia são pessoas com perfis diversos e eu tento atender um pouquinho cada uma.
Mas é realmente para você fazer esse exercício, né? De qual é o seu objetivo, com quem você quer falar, qual é o formato que você se sente mais à vontade, né? Não precisa ser Uhum, necessariamente gravar vídeos. Às vezes você gosta de escrever, pô, você se alavancar no LinkedIn, que é uma plataforma ótima. Se alguém perguntar hoje, para mim, a melhor rede social para mim é LinkedIn. Você lançar uma newsletter, que foi algo que eu comecei recentemente. Ou se você quer gravar um podcast, ou se quer fazer live. Enfim, tem tantas formas de você produzir conteúdo e as pessoas te notarem, que você tem que entender o que você se sente melhor. Cara, você não gosta de gravar uhum. vídeo? Não precisa ser gravar vídeo, sabe? Então, acho que é fazer esse exercício de plataforma, de alguma habilidade que você quer desenvolver, porque você vai desenvolver essas habilidades, né? Quando você grava Uhum. vídeo, nossa, você tem que entender de luz, de entender de gravação, de áudio, roteiro, você é o ator, você é quem edita, você faz de tudo. E Sim. até a newsletter que eu comecei recentemente, faz um mês, foi que, assim, pra mim, eu falei, quero começar a produzir conteúdo mais aprofundado. Sinto que no Instagram eu não consigo, não é o estilo, as pessoas não engajam, então Uhum. quero ganhar mais autoridade nesse assunto e estou amando escrever. Então é uma habilidade que eu quero exercitar. Então foi isso, tipo, algo que eu quero levar para as pessoas, que elas me enxerguem como uma autoridade maior nesse assunto. E, enfim, desenvolver essa habilidade. Então, eu falei, newsletter vai atender esses requisitos, então vou experimentar. Então, não é só, tipo, vou lançar uma news. Tipo, não, tem todo um porquê por detrás, né? Sim. E foi aos pouquinhos também, né? Porque tu lançou a News agora com mais de 100 mil seguidores. É, Talvez se tu tivesse lançado lá com 100, não funcionaria, né? Então, bem aos pouquinhos. aham. De não tentar abraçar o mundo de primeira, de nossa, eu preciso estar em todas as redes sociais, eu preciso postar todo dia. Gente, isso não se sustenta a longo prazo. Você precisa ter um planejamento, mas um planejamento real, que você consiga. Se você conseguir fazer isso por um mês postando todo dia, cara, no segundo mês você não vai aguentar mais. Então, Uhum. estimular, né, testar ali uma cadência que seja saudável para você, que seja prazeroso, porque se torna realmente tipo, uma obrigação, um fardo, também não é legal. Então, por isso que eu falo, cara, acha alguma coisa que você gosta, que você acha que vai ser maneiro, que você acredita que vai contribuir para as pessoas, e experimenta e vai sentindo, porque só assim pra gente conseguir manter a consistência aí por 4 anos. Sim, que legal. E até puxando um tema junto, assim, falando sobre rentabilização. Não são todos os perfis de criadores que são rentáveis hoje, né? E aí, a partir disso, eu vejo basicamente três caminhos, assim. Aí depois tu diz se tu me concorda comigo ou não. Aham, Eu vejo a galera que posta porque gosta, e é isso, e tá tudo bem. Tem a galera que procura um nicho e tenta rentabilizar através de publi, através da comissão da plataforma mesmo. E tem a galera que usa a internet para vender alguma coisa, né? E quando a gente fala de Nina Talks, o teu início lá, quando tu criou o perfil, ele bate com a tua realidade de hoje? É no sentido assim, como que tu começou a rentabilizar a partir do que tu faz? sim. Não, pra mim esses 3 perfis fazem total sentido. Eu conheço gente mesmo que produz conteúdo e fala: "Cara, eu não faço questão nenhuma de monetizar, é 100% meu hobby". Porque tem isso, a partir Uhum, do momento que você tá começando a ganhar dinheiro com aquilo, se torna um trabalho. E quando se torna um trabalho, a sim. responsabilidade e a pressão que você coloca em cima de si mesmo é outra. Então eu pensava que realmente eu queria ser notada por marcas e tal, mas eu sempre tipo: "Nossa, quero muito, vai ser muito legal". E aí, como eu comecei, foi pedindo desconto em curso que eu queria fazer. Falava: "Nossa, eu posso postar nos meus stories, você me dá um desconto?", não era nem, tipo, ganhar o curso inteiro, era, tipo, conseguir Uhum, um desconto no curso. Aí depois eu comecei a ganhar cursos gratuitos, e aí começaram a me enviar coisas. Então, eu comecei ali pequena dessa forma. É a primeira vez que eu recebi um e-mail de: "Nossa, a gente quer fazer uma publi", eu falei: "Gente, que eu faço agora?". Nossa, eu tenho que abrir uma empresa, eu tenho que sei lá o quê. Eu comecei a entender todo esse universo de realmente, eu preciso me enxergar como uma empreendedora, eu preciso ter um media kit, eu preciso saber me vender, ter os meus valores, ter o meu escopo, assinar contrato bonitinho, porque realmente é um trabalho no final sim. das contas. Então foi algo que eu fui profissionalizando aos poucos. Foi realmente ali, primeiro troca, permuta, e quando começou a chegar, e aí eu fui experimentando preços, vendo o que colava, o que não, o que funcionava, e fui encontrando outras formas. Então, hoje em dia, para mim é publicidade, é muitas palestras também, sou afiliada à Amazon, sou afiliada de alguns outros cursos também. Ainda não tenho produto próprio, se Deus quiser. Esse ano sai alguma coisa, porque dá muito trabalho, então eu sempre fico Uhum, postergando. Mas como eu ainda tenho meu trabalho CLT, o que vem do Nina Talks tudo para mim ainda é extra. Então, assim, uhum. é legal,
Mas tem isso, eu já pensei, tipo, eu tenho muita vontade de virar full-time Nina Talks, mas eu sei que tem que estar, tipo, muito estável, muito certo, e aí eu acho que ter o CLT ali de backup me permite também, acho que experimentar mais no Nina Talks. Eu acho que eu mantenho os dois, mesmo sendo muito cansativo, é mais pra minha saúde mental de saber que tá tudo certo, sabe? Que eu posso testar, experimentar. É, Sim, tu traz mais confiança também, né? De poder fazer as sim. coisas. É de poder sumir por alguns meses, aquela foi por um tempo, né? Eu fiquei um Uhum. tempão sem pegar publi também, que eu falei, gente, tô a fim de, tipo, descansar, fazer um conteúdo mais orgânico, mais simplinho e tudo mais. E se você vive 100% disso, você tá o tempo inteiro, tipo, na loucura. Então, eu tenho vontade de fazer essa transição mais pra frente, mas aos poucos. Tipo, eu sou Sim, muito bem planejada nesse tipo de coisa. Eu vou com calma, senão eu sei que eu surto. sim. Sim. E essa questão da profissionalização era justo o que eu ia te perguntar, assim, de como que foi abrir um CNPJ e começar a emitir nota, e agora tu é agenciada também, né? Como é que foi Sim, deixar de ser uma equipe, né? Tu fazendo tudo sim. para ter outras pessoas junto contigo. Nossa, quando eu abri meu CNPJ, até comprei um bolinho aqui em casa. Falei, gente, vamos comemorar, abri minha empresa. E aí ele, tipo, e assim, né? E agora? O que que eu faço, né? Tipo, o que que significa isso? E aí, meu Uhum, irmão, ele já tinha empresa, meu pai também. Então, tipo, eles que foram me ajudando com tudo esse de processo. O contrato era sempre meu pai que lia. Até uhum. que, cara, isso realmente estava me tomando muito tempo. E eu, cara, não sou a pessoa que eu sei orçar muito bem, que sei vender, sei negociar. Não sou muito essa pessoa, né? A gente entende o que é mais o nosso perfil. E aí um amigo meu mesmo falou, tipo, eu tenho uma amiga que ela tem uma agência, que é uma agência boutique, menorzinha, mas eu acho que seria muito legal você bater um papo com ela, que vai Uhum. ajudar, inclusive, a profissionalizar mais o seu perfil, de ter alguém, não ser diretamente você que toca tudo. E aí eu curti muito, e aí eu comecei com uma agência pequenininha. E aí foi muito legal, inclusive, entender melhor como que eram os processos em relação a outros creators, porque como era eu com eu mesma, eu ia fazendo as coisas da minha cabeça e conforme a agência que entrava em contato comigo organizava. Então, entender Uhum. melhor ali todos os fluxos, negociações. E eu fiquei com ela um bom tempo, até que a Play 9 entrou em contato e falou: a gente gostaria de ter você no nosso portfólio ali de creators. E aí eu enxerguei como uma oportunidade de realmente ser vistas por mais empresas, de poder ser conectada com os creators que são maiores do que eu. E como no meu nicho eu sou uma das maiores, eu meio que fui ajudando todo mundo que veio depois de mim. Então, a pessoa falava, Uhum. Nina, recebi minha primeira proposta de publi. Aí eu, olha, eu fiz assim, assim, assada, etc e tal. Tipo, eu conversei com tanta gente que eu não tinha alguém, tipo, acima de mim para eu conversar. Era isso, de que eu ia capinando e Era isso que descobrindo eu e falo de da uma para trilha, o né? outro. Uhum. Exatamente. Aí eu falei, gente, eu quero conhecer outros creators para entender se o que eu tô fazendo, que eu tô ensinando para as outras pessoas, tá fazendo sentido. Porque tá funcionando. Se Uhum. tá certo, eu não tenho ideia. Então, nesse sentido, foi muito legal e é muito bom hoje, tipo, ter uma agência que facilita todo esse universo para mim, porque é muito grande. Uhum, que legal. E aí te deixa mais focada no que realmente importa, né? Da criação das coisas, Exato. não com a parte mais burocrática do negócio. Aham, exatamente. Eu falei, nossa, eu posso focar no conteúdo, eu posso focar no criativo, e eles estão decidindo o financeiro, o jurídico, fazendo toda a parte de atendimento, alinhando data. Nossa, eles que cuidam disso pra mim. Aí eu realmente posso focar minhas energias no que eu mais gosto, né? Sim, que legal. E tu comentou antes que tu trabalha CLT também, né? Hoje eu vi que tu trabalha para Apple Academy. E como que tu se divide, assim, entre essa criação do conteúdo para o teu perfil e o trabalho CLT? Tu passa por algum desafio? Como é que tu equilibra esses pratinhos? Então, até dezembro do ano passado, eu trabalhava realmente full time, 40 horas por semana, trabalhava na Accenture, já trabalhei em outras empresas. E aí o que eu fazia era tudo o almoço, final do dia, fim de semana, eu tava sempre, tipo, trabalhando e produzindo conteúdo, e era uma dupla jornada, assim, bem exaustiva. E aí eu tinha isso na cabeça de eu queria muito conseguir trabalhar part-time, trabalhar, tipo, que nem um estagiário. E aí eu Uhum. participei da Apple Developer Academy em 2016 como aluna. E aí eles entraram em contato comigo do nada, falando: a gente tinha uma mentora de design, né? Tem, mas ela vai sair agora que ela vai fazer um mestrado no Canadá. Você tem interesse? Aí eu falei, gente, realmente foi o espaço que transformou a minha carreira como um todo. E aí eu falei, Uhum. nossa.
faz sentido, eu posso trabalhar com vocês, tipo, 3 dias por semana, part-time, 24 horas semanais? E eles falaram sim, encaixa bem com o horário dos alunos, porque eles estão estagiando enquanto eles fazem faculdade, então funciona. Aí eu falei, perfeito, então desde janeiro desse ano, tô trabalhando part-time, então eu tenho mais tempo para produzir conteúdo, tipo, hoje eu tava aqui antes gravando um vídeo que eu tinha que Uhum, gravar, e aí eu tenho um pouco mais do fim de semana para mim, qualidade de vida, conseguindo me exercitar, porque realmente uhum. estava muito puxado. Então, encontrar um trabalho em que eu consegui fechar esse acordo e ser produtora de conteúdo, eu acredito que, inclusive, esse é muito o futuro, assim, das Uhum. pessoas poderem se dedicar mais aos seus projetos pessoais, terem essa liberdade de vestir, né, esses vários chapéus e falar, cara, eu trabalho para uma corporação, mas eu também tenho o meu próprio projeto e eu consigo conciliar os dois de uma forma que seja saudável. Sim, e ainda mais sendo pra Apple, né? Que foi onde justamente tu ganhou 5 vezes a Aham, competição, né? exato. Eu falo, gente, o mundo dá voltas, né? A gente começa o negócio, a gente não imagina, e Sim. quando encaixa, você fala, gente, era pra ser, entendeu? Aham. E as coisas Deus só vão sabe o que acontecendo faz, né? É. exato, exato. E vamos aproveitar para falar da competição, então. Eu vi que tu se candidatou a primeira vez lá em 2016, quando tu ainda era desenvolvedora iOS, né? Isso. E nesse ano tu não passou. Como que foi nesse ano lidar com essa negativa? Então, foi muito difícil, ao mesmo tempo que eu não tinha expectativa de ganhar, assim. Eu achava que era algo muito distante da minha realidade. Então eu mandei porque os meus amigos estavam enviando. Eu também estava assim, a gente normalmente o desafio sai em abril. Eu tinha aprendido o iOS fazia 4 meses, então fazia muito pouco Uhum, tempo. Então eu mandei só porque as pessoas falaram manda. uhum, Então a gente fica assim, ai, será? Aí quando veio eu fiquei triste, mas eu falei, ok. Eu falei, ano que vem eu vou realmente me dedicar, eu vou ter tipo mais um ano de estudo e vou mandar. E aí nesse primeiro ano de 2016 eu tive 2 conhecidos meus que ganharam, mas eles também tinham mais conhecimento, então eu vi uhum, que era possível, mas eu ainda também achava que não iria acontecer. Aí no ano seguinte eu falei, cara, agora eu vou mandar. E aí, tipo, alguns dias antes de eu enviar o meu projeto em 2017, eu recebi, tipo, um comentário meio negativo em relação ao meu projeto. Eu lembro que eu cheguei, tipo, em casa, assim, chorando. Eu acho que a pessoa uhum. que deu esse feedback não sabe até hoje o quão triste eu fiquei com isso. E é aquela coisa de que as pessoas não têm noção de que o que ela fala brincando, o quanto isso pode pesar na gente, né? Então, eu guardei muito isso. Eu falei, não, não vou enviar o meu projeto, ele não tá bom o suficiente e tal. Até que eu falei, gente, eu já tive tanto trabalho, eu fiquei aqui 2 semanas pensando no meu projeto, vou enviar. E aí eu recebi meu primeiro sim, e para mim foi o maior boost de confiança que eu poderia receber assim na minha carreira, porque falei, gente, isso é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Reconheceu meu trabalho e disse que ele é bom, por que que eu estou Sim. duvidando tanto de mim mesma, né? E eu fui uma pessoa que teve muita dificuldade no início da faculdade, com programação, porque eu era uma das poucas pessoas da sala e uma das pouquíssimas meninas que não sabia programar quando entrou na faculdade. Uhum. A grande maioria já tinha feito curso técnico, já sabia, era aquela criança que com 8 anos já sabia mexer no computador, desmontou. E eu falava, tipo, gente, eu sou muito mais burra do que todo mundo, o que que eu tô fazendo aqui, sabe? Tipo, era um pouco esse sentimento. Então, eu falei, nossa, eu tô conseguindo correr atrás, eu tô conseguindo fazer o meu nome. Eu acho que eu sou boa, então. Foi tipo assim, nossa, eu acho que eu sou boa. Era esse pensamento que eu tinha, né? Tipo, eu recebi um prêmio da Apple, acho que. Talvez. Aí eu falo, nossa, o Uhum. quanto nós somos impostoras com nós mesmas. Sim. E aí, a partir daí, foi inclusive uma das viradas de chave de eu quero que mais mulheres se sintam confiantes, que elas não desistam e que elas estudem, se dediquem e conquistem as coisas, sabe? Porque eu falei, nossa, foi por muito pouco que eu não mandei o meu projeto e que eu Sim. não estaria me sentindo tão realizada se não fosse, tipo, um simples apertar o botão e falar enviar, sabe? Sim. Não, mas eu acho interessante a gente comentar disso, dessa negativa que teve naquele ano, e tu contar como tu se sentiu, porque hoje as pessoas te olhando com a relevância do teu perfil, vendo que tu ganhou 5 vezes, falam, não, beleza, ela é extraordinária, mas É, as pessoas passam o mesmo sentimento, sabe? É muito legal. uhum. As pessoas falam, tipo, porque ela sempre foi boa, a aluna nota 10, pra ela é só mais um. E eu falo, tipo, gente, não é assim, eu sou humana que nem todo mundo, eu passo por todos os sentimentos, eu duvido de mim mesma, e eu testo, e eu tento não colocar sempre muita expectativa
nas coisas, porque eu sei que eu vou me frustrar muito. Então, tem muito a ver com Uhum. autoconhecimento. Então, eu sou sempre essa pessoa de que espero o melhor, mas eu tento não colocar muita expectativa, porque eu sou muito emocional nesse sentido, eu me ligo muito às coisas. E aí, eu todo ano, assim, que eu recebia a notícia, pessoal, você já tá acostumado. Gente, não tô, não tem como se acostumar. Acho que a graça da vida é você se surpreender, você comemorar, ser feliz com as coisas, sabe? Então, pra mim, todo Sim, ano foi uma surpresa muito grande e uma felicidade muito grande. sim. E que massa. E na verdade, assim, dando um passo atrás, né? Conta pra gente como que é essa competição. Pelo que eu vi, é uma competição com o mundo todo, né? Isso. É uma competição mundial que acontece todo ano, porque todo ano acontece a WWDC, que é a The Worldwide Uhum. Developers Conference, que é a conferência anual da Apple voltada para desenvolvedores para apresentar as novas tecnologias. Então, de tipo, nós lançamos novos sistemas operacionais, às vezes eles lançam algum dispositivo novo, mas não é a apresentação de lançamento de novo iPhone, essa é mais para o final do ano. A da Uhum. WWDC é mais voltada para coisa técnica, assim, de tipo, olha, gente, a gente facilitou aqui essa forma de vocês resolverem esse tipo de problema, ou de programar de certo jeito, enfim, são coisas mais técnicas. E aí você pode aplicar para você ser sorteado para você poder comprar um ingresso para ir para a conferência. É Uhum. nesse nível de concorrência e não é barato. É tipo, acho que é uns US$ 1.500 só o ingresso. É, Ou você convertendo pro pode real hoje, mais passagem, mais hotel, mais alimentação, tipo assim, sim. não tem como. É quem vai pagando é porque a empresa pagou, tipo, seleciona lá uma pessoa e Uhum. envia para a conferência, né? Mas e aí a outra é de você participar dessa competição para estudante. Então é de estudante desde ensino fundamental a doutorado, né? Mas a maioria é tipo crianças de 14, 15 anos que passa, é muito doido. Você chega lá, Nossa. você fica, gente, eu tô na escola. Aham. Com crianças muito novinhas de todos os países lá. E eu falando, gente, eu me sentindo aqui que eu ganhei com 20 anos, a criança com 13 programando. E aí a gente tem em torno de 2 semanas para desenvolver o aplicativo por conta própria. Então, a gente faz toda a parte de programação, toda a parte de design, envia, Uhum. responde algumas perguntas. Então é isso, tipo, eles avaliam a gente tecnicamente, a nossa visão de experiência, o nosso storytelling, de como que a gente conta tudo, como que a gente vende o nosso projeto. E mais ou menos é isso. E aí eles escolhem 350 alunos e levam para a conferência lá, para a gente passar uma semana na Califórnia. Só que das 5 vezes, 2 foram remotas. E aí a gente recebeu uns prêmios aqui em casa. Não teve a conferência, não teve viagem para Califórnia, mas foi um baita reconhecimento. Mas é mais ou menos assim. Sim, que legal. E até inclusive tu comentou do storytelling, eu peguei uma frase que tu deu para uma entrevista da UOL, que eu até anotei aqui. Muito bom. Tu falou assim, ó, em vez de focar em mostrar que eu domino certa tecnologia, eu dedico boa parte do meu tempo refinando a minha ideia, o meu storytelling, e estruturando o que eu quero que os avaliadores sintam interagir com o meu projeto, o que eu quero que eles levem de aprendizado a partir dele. E eu achei muito legal essa tua frase, porque isso é justamente focar no usuário. É justamente o UX, né? Sim. Não o Technicase, é usar a tecnologia como meio, né? E tu Aham. acredita que essa tua forma de comunicar o teu trabalho, que foi o que te fez ganhar as 5 vezes e hoje ter o perfil com a relevância que ele tem? Nossa, 100%, porque quando eu analisava os projetos dos outros participantes, eu via que eles não pensavam na experiência, eles não pensavam em entregar ali, tipo, o melhor enredo, algo que fosse envolvente, algo que o avaliador levasse de aprendizado. E eu falei, cara, nisso eu sou boa, nisso eu gosto muito, então eu vou focar em fazer diferente. Eu Uhum. dizia que eu queria que eu fosse o assunto do jantar do avaliador. De tipo, ele chegou em casa, sentou com a família e fala: Nossa, hoje eu vi um projeto que eu aprendi X, Ah, Y, Z. E eu falava: Eu quero ser esse projeto. Então eu quero que ele aprenda alguma coisa e leve isso de aprendizado para casa. Então foi sempre com isso que eu me preocupei no final das contas. De uhum. mesmo que não seja o mais incrível tecnicamente, ele vai ser assim o mais completo e focado nas principais habilidades que eu tenho. Se eu sou designer de experiência do usuário, eu vou me utilizar desses meus pontos fortes para entregar o melhor que eu consigo. Sim, eu até vi que um dos projetos tu fez sobre daltonismo, né? Ao invés de tu Isso. entregar, tipo, ó, aplicativo, tá, daltonismo, tu Aham. deu um passo atrás, explicou como que funciona a visão, fez um simulador de como que funcionava e tu entregou o aplicativo. Foi muito legal.
Ai, obrigada. Exatamente. Eu falo: "Ah, eu quero entregar de uma forma diferente, eu quero surpreender", então trazer esses aprendizados de diversas disciplinas diferentes que vão além de programação e falar como que eu consigo trazer isso para dentro e fazer diferente dos outros participantes, né, como que eu vou me destacar em meio a milhares de submissões. Sim, sim, entre 350, né, tem que ter um É. diferencial, um temperinho a mais. Aham, Sim. exatamente. E outra coisa também, eu vi que tu participou de um TED Talks. Como é que Aham. foi? Assim, tu foi convidada, tu se inscreveu, como que funciona? Como é que conta pra gente? Então, é assim, era um sonho de vida, mas mesma coisa, não achei que ia ser tão cedo. Ah, aham, Né, entraram em contato comigo pelo Instagram falando que eles estavam avaliando algumas pessoas, se eu topava bater um papo, e aí eu fiz um papo com as organizadoras, e foi meio entrevista, assim, tipo: "Fale sobre você e tal", eu lembro que eu estava até meio nervosa, elas falaram: "Ah, porque a gente tá pensando nas pessoas para a próxima edição, e aí se a gente vê se tem algum fit, a gente retorna". Aí eu falei: "Gente, com certeza eu não passei". Falei: "Ai, meu Deus", é tipo: "Ah, a gente retorna, né". Eu falei: "É, isso aí". E aí no dia aproveita e avisa. seguinte exatamente. No dia seguinte elas falaram: "Nina, a gente quer muito você na próxima edição, é dia tal, vamos marcar um papo pra gente explicar como tudo funciona". Aí eu, tipo: "Gente, como assim? Tipo, de um dia para o outro eu nem estava preparada, tipo, o que que eu Aham, faço agora?". Mas é muito legal todo o processo deles de construção com a gente, tipo, eles falaram: "Olha, da sua história, do que você contou, a gente acha que isso daqui é mais interessante". Então eles meio que propuseram, assim, do que eles ouviram sobre mim. Eles falaram, tipo: "Acho que aham, essa narrativa faz sentido, desenvolve em cima disso, escreve meio que um formato de artigo, a gente monta outro papo". Aí no próximo papo, assim, tipo, eu ia lendo tudo e elas iam me falando, tipo, o que que poderia ajustar ou não. Aí beleza. Aí o próximo papo era com uma outra organizadora, mas que nunca tinha ouvido falar sobre mim, pra eu contar pra ela pela primeira vez, também no formato lendo, pra ver se alguém que nunca tinha ouvido falar tinha o mesmo entendimento. Tipo, eu achei muito legal esse processo. E aí, uhum, também solicitou mais alguns ajustes e tal, e aí eu fui pra montagem dos slides, e aí os slides, assim, eles pedem pra ter o mínimo ou nada de texto, você vê que é, tipo, basicamente imagem, e eu uhum, poderia ter nada, eu falei: "Ah, eu quero imagem só pra eu ter as marcações visuais, né, de tipo, me aparece esse slide e eu lembro o que que eu tenho que falar". Aí tivemos mais algumas calls de ensaio, né, de eu passando e apresentando. Tivemos uma presencial, né, de tipo eu com microfone e tal, num outro estúdio, e teve o dia. Mas eu achei muito legal esses checkpoints deles para garantir realmente a qualidade entre todo mundo que iria falar. No final das contas, isso acabou me dando a tranquilidade de entrar no palco. Tranquilidade mais ou menos, que foi a vez que antes de entrar o meu coração bateu mais rápido na minha vida. Foi no TED Talks, assim, quando eu estava na uhum, coxia, eu lembro que eu ficava falando a primeira frase, eu falei tipo mais 100 vezes na minha cabeça antes de entrar, que eu estava com medo de esquecer a primeira frase. Aí quando eu falei a uhum. primeira, tipo, fluiu. E foi. Mas assim, meu coração, eu falei, gente. E aí depois, tipo, fluiu tão tranquilo. Mas antes de entrar, eu falei, nossa, se eu aguento isso, eu aguento qualquer coisa. Aham. Tu já assistiu aquele filme Divertidamentes? Sim, sim. Nossa, devia estar um Divertidamente caos, né? loucura. Uma Sim, aí correria de um lado pro outro. com certeza. Ai, Eu sempre fiz essa referência do Divertidamente, porque quando tu coloca na tua vida o conceito do filme, tu fala, cara, deve ser exatamente isso, deve ter uns sim, negocinhos correndo aqui dentro. eu amo, perfeito. Sim. E hoje, Nina, tu já tem noção, já percebeu que tu é referência para muitas pessoas? E por que que eu digo isso? Porque eu vejo a Nina sendo a pessoa que cria conteúdo, que faz publi, que viaja, que traz conteúdo, que faz um monte de coisa. E aí tu fala com um, com o outro dentro da área da tecnologia, tipo, ah, tu conhece a Nina Talks? Ah, já ouviu falar dela? Sim, já conheci. E tu já se entende como essa referência para as pessoas? Eu acho, às vezes cai a ficha, mas às vezes não tanto ainda, assim. Quando eu vou num evento, tipo, eu fui nesse fim de semana passado, e aí ter fila de pessoas pra tirar foto comigo, eu falo, tipo, gente, o que tá acontecendo? Mas eu fico muito Aham. feliz e eu falo, nossa, vou receber todo mundo com maior amor e carinho que eu puder, quero conhecer a história de cada um, que eu sei, porque eu também ficaria muito envergonhada de falar com alguém que eu acompanho, que eu admiro. Então eu já sei que a pessoa ela tá vencendo ali uma barreira para tomar coragem, então quero que ela se sinta muito à vontade. E aí para mim é muito incrível, assim, receber as pessoas, todo o carinho que recebo por mensagem. Quando algum amigo meu fala: "Nossa, eu comentei com fulaninho de tal e fulaninho de tal te segue", ou e tal, aí eu falo: "Gente, tá tomando proporções que eu não imaginava". Então,
Toda vez que alguém Aham. me conta alguma coisa ou alguém me reconhece, eu falo: "Meu Deus!". Tipo, eu fui no acho que vai fazer um ano que eu fui pra Bahia, e aí eu estava numa cidade no interior da Bahia. E aí um menino me mandou mensagem, tipo: "Nina, você tá na minha cidade e tal, bora se conhecer". E literalmente eu estava meio que numa praia com os amigos meus, e ele estava, tipo assim, 2 ruas. Ele falou: "Ah, não, uma vergonha". Eu falei: "Vem pra cá, encontra a gente". Tipo, ele andou 2 ruas e encontrou a gente. Eu falei: "Gente, eu estou no interior da Bahia e alguém me acompanha e vem encontrar a gente aqui". Tipo, caramba, que legal. Então ter esses Aham. momentinhos, assim, que eu percebo aonde eu cheguei, que eu furei a bolha Rio-São Paulo de alguma forma, e que as pessoas realmente, assim, me reconhecem, admiram o meu trabalho, então eu sinto que eu estou no caminho certo, ainda mais quando é algo voltado pra carreira, assim, ser uma influência do bem em relação a trabalho, a permitir que pessoas conheçam oportunidades, consigam bolsas de estudos, se encontrem em alguma carreira, eu falo: "Nossa, pra mim não tem felicidade maior do que essa". Sim, e tu comentou dessa questão de furar a bolha Rio-São Paulo, né? O Decolada é um podcast idealizado aqui pelo Asas, né? E o Asas, a gente tem uma sede aqui em Joinville, Santa Catarina. E numa parede da nossa sede tem uma frase tua. Aham, Mentira! ó, eu anotei aqui a frase. É aquela: ser um bom designer envolve muito mais do que ser bom em design. Verdade! Ah, então é verdade, é na sede de vocês, eu lembro que me mandaram quando fizeram, eu falei: "Gente, eu tenho uma frase estampada numa parede". Aí eu fiquei tipo é nesses momentos que, tipo, eu entro em loop e eu fico tipo: "Eu tenho apenas 5 anos, como eu vim parar aqui?", sabe aquele meme? É tipo exatamente isso, eu falo: "Como isso aconteceu?". "Ai, então é aí, gente, Sim, que é aqui. honra, Aham. amei". Aham. E tá, inclusive, assim, fica o convite, né, pra tu vir conhecer a sede, assim, não querendo usar argumentos pra te Ai. convencer, mas a gente tem Star Wars, a gente tem Harry Potter, a gente tem easter egg do Mario Bros, então eu acho que tu vai Perfeito, gostar. perfeito. Não, quando eu for pra Joinville, eu com certeza vou visitar vocês, sem dúvida. Sim, ai, que legal. E com relação às tuas redes sociais também, falando do teu TikTok, eu tava dando uma olhadinha lá nos teus vídeos, e aí tinha um vídeo lá, falando sobre, coisas de garotas da tecnologia. E aí lá tinha, tipo, simplesmente uma foto com o CEO da Apple e tu visitando a NASA. Foi esse, de visitar a NASA. Então, é porque poucas pessoas sabem, mas, tipo, quando você vai pra Flórida, lá nos Estados Unidos, eu não lembro se exatamente em Key West, mas é, tipo, mais pra ponta. Tem lá um centro espacial da NASA, que é, acho que é do Kennedy Space Center, e você pode literalmente, tipo, visitar. Você compra o ingresso e você visita, e tem museu, e tem passeio. Então foi isso, assim, não fui convidada ainda pela NASA pra fazer algo especial, qualquer pessoa pode ir, mas fica lá, é tipo, quando eu fui pra Orlando, a gente pegou algumas horas de carro e passou o dia inteiro lá conhecendo, e foi uma das coisas mais iradas, assim, tipo, ver foguete de verdade, no tamanho de verdade, onde realmente fazem Massa. lançamentos. Então eu indico super. Aham, que legal, que legal. E continuando falando sobre rede social, tu acredita que ficar na rede social, tipo, ter um perfil ou ter uma presença nas redes sociais, ela é importante para um designer? No sentido assim, tu entende isso como sendo, tipo, o futuro? Então, para mim, foi o que ajudou muito a alavancar minha carreira, porque é aquela frase clássica de quem não é visto não é lembrado, no final das contas. Eu entendo de quem é completamente low profile e não quer postar nas redes sociais e não quer estar presente, e tipo, o momento que a pessoa sai do trabalho, ela quer se desligar daquilo. Mas eu acredito, se você quer conseguir mais clientes, se você quer dar palestra, se você quer aumentar o ticket médio do seu produto, se você quer dar curso, etc e tal, você tem que ter uma presença online, porque é onde realmente as pessoas com quem você quer falar estão. Então você Uhum. precisa estar por lá. Então eu acredito muito que é o futuro, no final das contas, das relações, de a gente conseguir se conectar, da gente conseguir amplificar as nossas vozes e o que a gente acredita. Mas eu entendo também 100%, não digo, tipo, todo mundo tem que estar lá. É quem tem vontade tem que estar lá. Nas redes e da forma com que se sentir melhor. Até porque redes sociais vai ser um recorte muito específico da nossa vida. Que eu falei, tem Uhum. pessoas que se identificam muito mais com escrever um artigo, ou dar uma mentoria individual, ou dar uma aula. Isso já são formas, inclusive, de você contribuir com a comunidade como um todo. Então é muito legal você consumir muita coisa, você aprendeu muita coisa, você dá isso de volta para as pessoas. Eu acredito muito nesse ciclo de aprendizado.
Então, de uma forma com que você se sinta confortável. Mas, obviamente, tipo, você ter uma presença nas redes sociais é inegável o quanto isso pode te alavancar de, cara, não tem outra forma que eu acredito além das redes sociais que você possa ter um alcance absurdo que nem você tem nas redes. Sim, e foi muito o que tu falou antes dessa questão de criar comunidade também, né? Uhum, super. Tipo, o que me ajudou a me manter no universo de tecnologia, principalmente no início, foi encontrar outras mulheres que estavam passando pelo mesmo que eu, assim, tipo, em relação a inseguranças, em relação ao aprendizado, e ver mulheres que tinham conquistado grandes espaços, grandes cargos, que eram donas dos seus próprios negócios voltados para a tecnologia, e eu não tinha contato com isso antes, quando eu estava no ensino Uhum. médio e tal. Eu falei, gente, é possível. Tipo, essas mulheres estão lá, então eu também consigo crescer na carreira e ter uma carreira brilhante, tipo, ao mesmo tempo que isso é um pouco óbvio, para quem tá começando e tá cheio de insegurança, não é nem um pouco óbvio. A gente já tem muita cobrança em nós mesmos. Então, a gente ter alguma referência, cara, isso dá um boost na gente. Então, eu sempre saí de todos os eventos de comunidade, assim, revigorada, com a energia lá em cima, com a bateria, com o astral. E eu falava, tipo, nossa, eu vou transformar o mundo agora. Eu que tava, tipo, extremamente desanimada, falando, cara, não tô conseguindo, tô estudando, tô errando todos os exercícios, mandei mal na prova, tipo. Então, para mim, as comunidades, assim, são o principal caminho para a gente poder crescer. E até uma das formas de você contribuir, se você não quer ter o seu próprio perfil, cara, essas comunidades, a grande maioria de voluntariado, são pessoas que estão ali realmente voluntariamente ajudando. Então, você se unir dessa forma a essas pessoas, cara, já é muita coisa. A gente precisa de pessoas se unindo a essas comunidades como um todo. Então, se você não quer, tipo, não quero exposição, não quero minha voz ali e tal, mas você tá ajudando as pessoas dessa forma também, é um outro jeito de você estar presente. Sim, que massa. Nina, a gente está finalizando aqui, mas antes eu queria só deixar um comentário que é um agradecimento, né, para Carol, para Lei e para Nath. Até a Carol foi a pessoa que te mandou ali a frase que estava ali no Asas. Ah, maravilhosa! E as três são meninas de tecnologia, né, assim como você, e elas colaboraram com algumas perguntas aqui do roteiro e também deixando um recadinho delas de que elas admiram muito você. Um beijão para as três. Maravilhosas. E fica aqui também o espaço para tu deixar um recadinho para essa galera que quer entrar na mesma área que você. E primeiro dizer que eu tô 100% à disposição, tipo, eu tô nas redes sociais para ajudar cada uma das pessoas que eu conseguir trazer realmente uma luz nesse sentido. E eu também produzo muito conteúdo sobre, então entra lá no meu perfil, no meu Instagram, no meu LinkedIn, newsletter, consome esses conteúdos, tira suas dúvidas buscando ali na internet, mas não deixa de se conectar com as pessoas. Tá ali nas comunidades, tem muitas comunidades legais, interessantes de UX, procure ali mentores, vai se conectando e vai estudando aos poucos, assim, não se sobrecarregue e acho que de um dia para o outro você consegue, vai consumir todo o conteúdo no mundo. Vai respeitando o seu próprio tempo, respeitando o seu próprio processo e aproveitando toda essa jornada, né? As pessoas, elas só miram lá, tipo, onde elas querem chegar, o que elas querem atingir, e elas vêm com maus olhos, tipo, pelo tudo que elas têm que passar, de tipo, nossa, que droga, eu tô aqui estudando, eu só quero chegar lá. Não, aproveita o processo, ali é o tempo da sua vida, as coisas que você tá aprendendo, e aí quando você chegar lá em cima, você vai falar, caramba, que jornada maneira. Então, se respeite, estude aos poucos, se conecte com pessoas, vai fazendo o que te dá brilho nos olhos, e acho que esse é realmente o interessante, assim, da vida. Ai, perfeito, muito bom. Obrigada, gente. Obrigada, Nina. É isso. Nada, que isso. E aí, o que você achou do episódio? Comenta aqui embaixo pra gente receber o teu feedback. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá!